Irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao Santuário da Vida. Hoje, dia 19 de abril de 2026, celebramos o terceiro domingo da Páscoa. O ressuscitado caminha conosco e nos convida a formar comunhão com Ele ao redor de Sua palavra e do pão partilhado. Celebremos exultantes a Páscoa de Cristo, que se realiza nos corações e nas comunidades que depositam em Deus sua fé e esperança, promovendo a partilha e a cultura do encontro. Preside esta celebração eucarística Padre Anderson Alves Campos, reitor do Seminário Diocesano Sagrado Coração de Jesus. Iniciemos a nossa celebração eucarística cantando. Novo sol brilhou, a vida superou, sofrimento, dor e morte, tudo enfim. Nosso olhar se abriu, Deus mesmo se incumbiu de tornar-nos pela mão assim. O Deus de amor jamais se descuidou, venceu, virou, Jesus ressuscitou. O Deus de amor jamais se descuidou, venceu, virou, Jesus ressuscitou. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para juntos celebrarmos o mistério da nossa fé. Que nós possamos mergulhar a nossa vida no mistério da ressurreição do Senhor. Também acolhemos todos os nossos irmãos que nos acompanham pela Rede Vida de televisão. Desejamos que a paz de nosso Senhor possa contagiar o seu coração nesta manhã de domingo. Nós rezamos também hoje pelo aniversário de nossa irmã Célia Signorini, minha amiga lá da paróquia São Francisco de Assis. E também rezamos pelo aniversário da Thalita Garcia Fracassi, lá de Birigui, prima do nosso seminarista Rafael. Também queremos pedir pelo sucesso da cirurgia de Neide dos Santos Cunha Lopes, que ela o quanto antes possa recuperar-se e possa voltar à sua vida normal. Também rezamos pelas almas, rezamos por nosso irmão Vicente Marques de Godoy, 1 mês de falecimento, e rezamos também pelo senhor Nelson de Godoy, já há 1 ano falecido. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a luz do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para comungarmos deste mistério eucarístico, se faz necessário estarmos reconciliados com Deus, também com os nossos irmãos e conosco. Por um instante de silêncio, examinando a nossa consciência, peçamos perdão a Deus de todas as nossas faltas, de todos os nossos pecados, e que assim nós possamos mergulhar a nossa vida na infinita misericórdia do Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, misericórdia.
Cristo, que vieste chamar os pecadores de coração contrito, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, ó Cristo, misericórdia. Senhor, que intercedeis por nós, junto do Pai das misericórdias, tende piedade de nós, tende piedade de nós, misericórdia, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Entoemos o nosso hino de louvor. Seus amados, a vós louvo o Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, oremos. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da devoção divina, possa com firme e grata esperança aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé,
junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios a vós, e vós o matastes pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até a minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo experimente a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, não sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus e disse: todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo.
Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao nosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimo, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que foste resgatado da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançaste a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana,
2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos avançando pelo 3º domingo da Páscoa. E aqui nós precisamos olhar para o nosso interior e então percebermos já o efeito da Páscoa do Senhor em nossa vida de fé. Se nós ainda não sentimos o nosso coração arder, se faz necessário darmos alguns passos para que façamos esta experiência. Hoje nós nos deparamos com a passagem do Evangelho
capítulo 24 de Lucas, que vai falar sobre a experiência dos discípulos com Jesus. Da mesma forma, embora não tenhamos sido testemunhas diretas da ressurreição do Senhor, à medida que nós vamos nos encontrando com Ele na palavra e na Eucaristia, nós vamos então percebendo a sua presença em nossas vidas. A nossa vida precisa ser conduzida, precisa ser direcionada por esta experiência do ressuscitado. Se nós olharmos para a narrativa do Evangelho de hoje, dá-se a impressão de que nós estamos meditando sobre uma missa. Os discípulos estavam caminhando pelo caminho em direção a Emaús. Aqui nós percebemos todo o rito da missa quando a equipe de celebração se aproxima do presbitério, que representa a caminhada do povo de Deus em direção a Jesus, né? Depois nós vemos a palavra de Deus partilhada. E neste momento Jesus se aproxima dos discípulos e começa então a trazer à tona tudo aquilo que fora falado a respeito de Jesus pelos profetas no Primeiro Testamento. Aqui nós vemos tanto o anúncio da palavra, como também da homilia, onde a palavra de Deus é atualizada. Quando eles chegam próximo da entrada da cidade de Emaús, Jesus faz de conta que vai à frente, não é assim? Jesus meio que adianta-se. E eles então convidam Jesus para ficar. É interessante que na tradição judaica, quando se convidava um peregrino para hospedar-se em casa, era o mesmo que convidar o próprio Deus a permanecer naquela família, a permanecer naquela residência. Tanto é que quando Jesus entra na casa, toma o seu lugar na mesa, ele toma o lugar do dono da casa. É interessante porque quem normalmente abria a mesa, quem normalmente fazia a fração do pão, era justamente o patriarca, o pai daquela família. E Jesus toma o lugar desta pessoa, exatamente para significar que ele deve ser o centro da nossa vida, o centro da nossa casa, o centro na nossa família. Ele toma o pão e partilha. É muito interessante porque neste gesto nós podemos entender uma série de coisas. Primeiro, nós somos chamados sim a partilhar o pão material com os necessitados. O efeito da Eucaristia, o efeito da experiência da ressurreição é justamente colocarmos à disposição dos outros aquilo que nós temos de melhor. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vemos a experiência de Pentecostes, que encoraja todos a sair de onde se encontravam, a vencer os seus medos, para poder se colocar ao serviço de Jesus, ao serviço do Evangelho. E pelo testemunho dos discípulos, muitas pessoas se converteram. Então daí nós entendemos que a partilha não é apenas do pão material. A partilha é também do pão eucarístico, da própria pessoa de Jesus ressuscitado. À medida que vamos fazendo a experiência, nós somos chamados a transmitir esta experiência aos nossos irmãos. É interessante que com o ato dos discípulos de voltarem para Emaús, eles se encontravam entristecidos, desanimados, desesperançosos. Mas a partir da experiência com Jesus, eles se tornam animados, eles recobram a esperança, eles sentem a necessidade de manifestar esta alegria aos irmãos. É este mesmo efeito que Jesus quer gerar em nossas vidas. Ele quer vivificar a experiência do Espírito Santo em nós.
Ele quer nos capacitar para sermos estas testemunhas oculares da ressurreição do Senhor em meio à realidade que vivemos. Somos chamados a nos levantar dos nossos desânimos e assim nos colocarmos nesta disposição de podermos servir a causa do Evangelho. Que nós possamos partilhar os nossos dons, os nossos ministérios, os nossos carismas. Que nós estamos à disposição do crescimento, do afervoramento de nossas comunidades. Que o nosso testemunho possa contagiar outras pessoas, de forma que sintam o desejo de se aproximar de Jesus. É interessante que quando eles perceberam que era Jesus o Senhor, Jesus desaparece da frente deles. Já não precisava mais aquela presença visível de Jesus, porque Jesus já se encontrava presente em seus corações. Que seja assim também conosco, e que nós possamos ir às pressas a todas as Jerusaléns, presentes na nossa realidade, e que nós possamos testemunhar a experiência que fazemos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor derrame a sua graça sobre nós, e que nós possamos ser os discípulos que Ele quer contar nos dias de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós somos chamados a sentir o nosso coração arder com a palavra do Senhor. Nesta proposta, fiquemos de pé e juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, conscientes de que o Cristo ressuscitado caminha conosco, apresentemos as nossas preces como fruto da palavra que acabamos de ouvir e que aqueceu o nosso coração rezando: Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Pela Igreja, para que este itinerário pascal ajude seus ministros a renovarem sua disposição em testemunhar os sinais da ressurreição no meio da nossa comunidade, anunciando o Evangelho e partilhando o pão, de modo que nosso coração esteja sempre aquecido pela alegria da salvação. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Pelos que nos governam, para que os sinais de partilha, de solidariedade, de justiça demonstrados pelo Cristo possam incentivá-los a sempre promover políticas públicas que promovam a dignidade humana. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Por todos os que sofrem, pelos que estão desanimados, tristes e desesperançados na vida, para que não lhes falte, por meio de cada cristão, a presença afetuosa e animadora da Igreja. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Por todos nós, para que, enquanto aguardamos a feliz esperança da nossa ressurreição, aprendamos a partilhar a vida e reconhecer o sacramento de Cristo presente nos pobres. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo. Ó Pai,
que na ressurreição do vosso Filho destruístes a morte e tornastes possível a esperança da vida verdadeira, concedei ao vosso povo batizado viver a graça da ressurreição e da vida nova na sua caminhada de fé e de caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos e nos preparemos para o rito das ofertas. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Humildes ofertas, tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vida se encontra no altar de Deus, gente se doa, dom que se mora. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa igreja em festa, e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo tempo. Mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pois, destruído o que era velho, toda a criação decaída é renovada, e em Cristo nos foi recuperada a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Céus e terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Santo, Santo,
Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Antônio Vilar, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa infinita misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, piedade de nós, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos vossa paz, Senhor, dai-nos vossa paz, Senhor, dai-nos vossa paz, Senhor, dai-nos vossa paz. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus na fração do pão. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor
juntos a caminhar, falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos em direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, seu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Vem, Senhor Jesus, fica comigo. Vem, Senhor Jesus, fica comigo. Não quero andar só nessa vida, Senhor, fica comigo. Não quero andar só nessa vida, Senhor, fica comigo. Não quero andar só nessa vida, Senhor, fica comigo. Não quero andar só nessa vida, Senhor, fica comigo. Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar a incorruptível ressurreição da carne aqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudemos Nossa Senhora rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Uma vida nova em Cristo, venha experimentar. Este coração rendido, dia a dia se entregar. Com os olhos para o alto, daqui mesmo depender. Para o mundo estamos mortos, nossa vida escondida está em Deus. Nasci pro céu, ó